Tudo bem aí? Nesse vídeo eu vou responder a pergunta do EG, que ele fala o seguinte: qual foi o limite que eu transcendi, que jamais imaginaria que eu poderia? Bom, o meu limite, na verdade, foi o seguinte, meu primeiro limite foi o seguinte: encarar os meus filhos e falar sobre os meus traumas do meu passado. Para mim, aquele momento foi muito difícil. Por quê? Porque eu tinha que ter força, eu precisaria estar confiante em mim para conversar com os meus filhos. E, ao mesmo tempo, falar dos meus traumas sem dor. Ou melhor, com o mínimo de dor possível. E sem vitimismo. E sem coitadismo. Tá certo? Por quê? Porque quando eu falo com muita dor, fica pesado. Quando eu falo sem vitimismo, eu mostro o que eu fiz, quais foram as minhas transformações, o que eu fiz para transformar no homem que eu sou hoje. Entende? Então, naquele momento, foi um momento bem difícil para mim. Por quê? Porque eu precisava estar preparado. É muito difícil, para quem sofreu alguns traumas, você falar de uma forma livre, leve e solta. Hoje eu conversava com uma pessoa de um aplicativo que ele me trouxe até a minha casa e eu falava de algumas coisas nesse sentido, de alguns dos meus traumas. E foi muito interessante que esse rapaz, eu achei que o cara estava incomodado com aquilo, né? Quando ele terminou a corrida, eu falei para ele: olha, obrigado por você ter me trazido até aqui, e é isso. Eu fui saindo. E aí ele olhou para mim e falou assim: seu Celso, posso falar uma coisa para o senhor? Eu falei: pois não. Aí eu pensei assim, né? Falei: puxa vida, porque o rapaz ele é muito sério. E eu sou sério também, então, né? Aí ele falou assim para mim: eu precisava ouvir isso. Eu falei assim: mas por quê, meu caro? Ele falou: cara, você me mostrou uma coisa que é muito importante para mim. Ou seja, eu preciso aprender e posso e tenho a oportunidade de parar de reclamar, por exemplo, olhar para o mundo de uma maneira diferente. Qual maneira? Perguntei para ele. De uma maneira positiva. Então, para mim, quando eu olho lá atrás, eu vejo a questão com os meus filhos, eu vejo por esse lado que esse rapaz me falou. Eu precisava mostrar para eles que eu, na verdade, vejo o mundo hoje de uma maneira positiva. Eu vejo o mundo hoje como uma grande oportunidade do quê? De poder conversar com os meus filhos, falar sobre os meus traumas e não me sentir um coitado por isso. E não me sentir vítima por isso. Muito pelo contrário. Ou seja, quando eu olho meu passado e vejo as dores que eu tive, eu vejo eu vejo o meu passado com honra e glória. Por quê? Porque é através deste aprendizado, não vou falar de dores, mas através desse aprendizado, dessas situações, desses obstáculos, é diferente de dificuldade, veja só, esses obstáculos me moldaram o homem que eu sou hoje. Eu fiz 4 faculdades, tenho 2 certificações de coaching, e daí? O que significa isso? Isso é só canudo. Tantas pessoas que eu converso e que elas têm uma experiência de vida fantástica e que me ensinam muito, é para isso que eu dou valor. É isso que eu dou valor. Eu falo: bom, ok, eu aprendi eu tive a oportunidade de aprender, tive a oportunidade de estudar, me dei a oportunidade de aprender, me dei a oportunidade de estudar, mas esta pessoa também tem
uma série de princípios, tem uma série de valores que eu também posso aprender com ela. Para mim, como eu respondendo aqui, o limite para mim, aonde eu transcendi, foi o quê? Quando eu conversei com os meus filhos. E fui extremamente receptivo. Extremamente receptivo. Ou seja, aquele receio que eu tinha, aquele suposto medo, eu encarei, fui lá e enfrentei. Enfrentei quem? Os meus filhos na porrada? Não. Eu enfrentei a mim. Eu me dei a oportunidade de fazer diferente. Para quem? Para mim. Eu me dei a oportunidade de mostrar para mim que eu sou esta pessoa linda e maravilhosa. Que estou aqui falando no vídeo hoje com você e me dando a oportunidade de poder falar o que eu fiz com a minha vida. O que eu pude melhorar para a minha vida, dentro da minha vida. Porque eu consegui. E ao mesmo tempo foi muito mágico, porque são dois momentos na verdade. Um foi esse, onde eu conversei com os meus filhos. Ali eu senti que o peso que eu achava que eu tinha, que eu carregava comigo dos meus traumas, ele diminuiu. Me fala aqui com alívio, é gostoso falar isso, né? De uma forma aliviada para você aqui. Os meus pesos diminuíram. O segundo momento foi em 2019, uma palestra que eu dei para uma faculdade, e ali eles me convidaram para dar uma palestra, falar um determinado assunto, para falar sobre logística na construção civil, e aí eu sugeri um outro tema. E naquele tema que eu sugeri, que era a influência da sua mente no ambiente de trabalho. Eu falei tudo o que aconteceu comigo, dentro da minha vida, de uma maneira extremamente leve. E eu tinha o quê? Eu tinha todo o mimimi para poder dizer, eu tinha me separado, e não sei o quê, a minha vida está uma dificuldade, está uma desgraça. Eu poderia ficar olhando para isso. Porém, eu resolvi o quê? Enfrentar. Enfrentar a dor, tudo bem, ok, passei por aquilo, mas eu fiz o quê? Eu procurei transcender. Ou seja, aprender com aquela dificuldade e transcender. Transformar em algo melhor. E foi exatamente o que eu fiz. Eu não tinha a mínima ideia o que seria, qual era o resultado daquela palestra. E para minha grata surpresa, as pessoas adoraram. E foi muito bom ter falado sobre isso, foi muito legal ter falado sobre isso, foi muito legal ter feito essa palestra, porque eu me senti extremamente aliviado. Com quem? Comigo. Comigo como pessoa. Comigo como ser humano. E ali eu tenho certeza que eu contribuí também para algumas pessoas, para o mundo ser melhor. Ok? Obrigado pela pergunta que você me fez, EG. Eu não tenho autorização para falar o seu nome, enfim, então eu usei as siglas aí para poder te identificar. Tá legal? Muito obrigado, um grande abraço. Se esse vídeo foi legal para você, se você gostou, vamos compartilhar, me ajuda aí, vamos fazer um mundo melhor, vamos nesse movimento de fazer um mundo melhor. É isso aí, um grande abraço, força, fé, coragem, perseverança, amor, disciplina, atitude e... Opa, errei o dedo aqui. Atitude e muito otimismo, é isso aí, um grande abraço, te vejo no próximo vídeo, valeu.